Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 11ª aula. Nesta aula, estudaremos brevemente os cânones 1064, que trata do dever do ordinário local, do ordinário do lugar, conforme o cânon 134. O cânon 134 determina quem que é este ordinário do lugar. O cânon 1065, que é a respeito da iniciação cristã, sacramento da penitência, sacramento da Eucaristia, sacramento e sacramento da confirmação. E o cânon 1066, a respeito da certeza que nada se opõe à celebração válida do sacramento do matrimônio. O cânon 1064, então, determina que compete ao ordinário local. Quem que é o ordinário local? O cânon 134 diz que o ordinário local é o bispo diocesano e, além do bispo diocesano, outros que são prepostos, como diz o cânon 134, parágrafo 1º, alguma igreja particular ou uma comunidade a ela equiparada. Quais são estes outros tipos de igrejas particulares ou comunidades a ela equiparada que nós encontramos, então, no cânon 368, que são a prelazia territorial, a abadia territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura apostólica e a administração apostólica estavelmente erigida. Estes são, na verdade, são todos bispos, Então, ou é bispo prelado, ou é um bispo abade territorial, um bispo do vicariato apostólico e assim por diante. E também ao ordinário local, também são equiparados o vigário geral e os vigários episcopais da diocese. Então, este ordinário local, ou o bispo diocesano, ou o vigário geral, ou o vigário episcopal, como nós estamos tratando de diocese, vamos nos referir apenas à diocese. Compete a estes cuidar que essa assistência, aquela assistência que está determinada no cânon 1063, que nós vimos na aula passada. Ou seja, a tarefa dos pastores, seja a assistência através da pregação, a preparação pessoal, a preparação litúrgica, a ajuda aos cônjuges depois na vida matrimonial. Então, compete a este ordinário local, cuidar que esta assistência, lá do cânon 1063, seja devidamente organizada. Então, a diocese deve organizar esta assistência que determina o cânon 1063. E de que forma, então, o ordinário local deverá organizar esta assistência? Ouvindo, se parecer oportuno, homens e mulheres de comprovada experiência e competência. Então, aqui nós temos o auxílio dos leigos ao ordinário local para a assistência ao sacramento do matrimônio. Aqui, de forma especial, nós poderíamos, então, colocar a pastoral familiar, que tem muito ajudado nesta assistência e preparação para o sacramento do matrimônio. Este cânon é bem simples, bem fácil de ser entendido, É uma competência do ordinário local, ouvindo homens e mulheres com experiência e competência, organizar esta assistência devida à preparação do sacramento do matrimônio e depois à vivência conjugal dos cônjuges. O cânon, então, 1065, que trata da iniciação cristã, nos diz que os católicos, então vejam bem, aqui
o cânon está restringindo, né? Está se referindo aos católicos, não está se referindo àqueles que não são católicos. Se se referisse aos que não são católicos, o cânon estaria dizendo aqui os batizados. Tá? Então, aqui se refere apenas aos batizados católicos que ainda não receberam o sacramento da confirmação, que ainda não receberam o sacramento da confirmação, temos de uma certa forma aqui uma ordem, recebam-no antes de serem admitidos ao matrimônio, se isto for possível fazer sem grave incômodo. Então vejam aqui que tem Então vejam que aqui nós temos uma forma atenuada, né? Está atenuando esta obrigação de receber o sacramento da confirmação. Para que o sacramento do matrimônio seja recebido com fruto, recomenda-se insistentemente aos noivos que se aproximem dos sacramentos da penitência e da Santíssima Eucaristia. Vejam que este parágrafo 2º não se trata de uma obrigação, mas sim de uma exortação. Seria bom que se aproximassem do sacramento da penitência e da Santíssima Eucaristia para que possam receber plenamente os frutos do sacramento do matrimônio. Vejamos. O sacramento da confirmação, da penitência e da Eucaristia, colocada no cânon 1065, vejamos bem que existe diferença entre o primeiro e o segundo parágrafo do cânon. No primeiro parágrafo, como nós já vimos, este daqui, que trata do sacramento da confirmação, a obrigação jurídica de receber a confirmação, né? A primeira parte, veja bem, a primeira parte é uma obrigação, primeira parte do cânon, né? É uma obrigação, e a segunda parte, então, né, é uma forma atenuada, ou seja, atenua esta obrigação jurídica de receber o sacramento da confirmação, se isto for possível fazer sem grave incômodo. Então, isto daqui, o pároco, juntamente com os noivos, devem decidir se é possível que se receba o sacramento da confirmação ou não. Se não é possível a recepção do sacramento da confirmação, pode-se recomendar que, após o matrimônio, o cônjuge ou os cônjuges que ainda não tenham o sacramento da confirmação participem da catequese de adultos e, no tempo conveniente, então recebam o sacramento da confirmação. No segundo parágrafo, que nós já acabamos de falar, sobre o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia, a obrigação jurídica de receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia não existe de fato. Por quê? Porque a norma contém somente uma exortação, mesmo pressionando. Então, este parágrafo 2º, ele não é uma normativa obrigatória, obrigando as pessoas, mesmo que às vezes tenha um cunho obrigatório, mas aqui se trata de uma exortação para que se aproximem destes dois sacramentos, para que possam receber com fruto o sacramento do matrimônio. E principalmente, é claro, quem está em pecado grave, em pecado mortal, se recomenda que procurem o sacramento da penitência antes mesmo do sacramento do matrimônio. Então, o sacramento da penitência é, além disso, necessário para quem cometeu um pecado grave. O matrimônio, de fato, requer o estado de graça, que acontece mediante a confissão sacramental, que, na verdade, todos os sacramentos que nós recebemos requerem de nós este estado de graça, com exceção do sacramento do batismo. Por que o sacramento não se confessa antes do sacramento do batismo? Porque o sacramento do batismo é a porta de entrada para todos os sacramentos. Para receber os demais sacramentos validamente,
eu preciso ser batizado. Se eu não for batizado, todos os demais sacramentos que eu receber, eles serão nulos, não terão validade, porque a condição primeira para se receber os demais sacramentos da igreja é a terem sido batizados. E é assim que nos diz o cânon 849, o batismo porta dois sacramentos, sem os quais não se pode receber os demais sacramentos. Em realidade, ou ao menos em desejo necessário para a salvação, pelo qual os homens se libertam dos pecados. O batismo já é penitencial, o batismo já nos liberta dos pecados, olhe lá o cânon 849. São de novo gerados como filhos de Deus, ou seja, nascer agora da água e do Espírito, e se incorporam à igreja, ou seja, pelo batismo, fazem parte da comunidade eclesial, fazem parte da Igreja Católica e então são configurados com Cristo por caráter indelével. Então, o sacramento do batismo, pelo qual nós nos tornamos pessoas na igreja, de acordo com o cânon 96, pelo batismo o homem é incorporado à igreja de Cristo, ou seja, eu me torno pessoa física na igreja, e nela constituída pessoa, com os deveres e os direitos próprios dos cristãos, tendo-se presente a condição deles enquanto se encontram na comunhão eclesiástica. Então, vejam bem, eu posso querer da igreja os direitos desde que eu mantenha com a igreja a comunhão eclesiástica. E como que eu mantenho a comunhão eclesiástica com a igreja? Veja o cânon 205. Pelos vínculos da profissão de fé, pelos vínculos dos sacramentos e pelo vínculo do regime eclesiástico. Então, se eu não aceito um destes três elementos da comunhão eclesiástica, eu, mesmo batizado, mesmo sendo batizado na Igreja Católica, eu não me encontro em plena comunhão com a Igreja. Quem procurasse o sacramento do matrimônio, conscientemente em pecado grave, cometeria um sacrilégio, que é, então, o pecado contra aquilo que é sagrado. O sacramento do matrimônio, ela é uma celebração sagrada. Então, para não cometer sacrilégio contra o que é sagrado, eu preciso, então, procurar o sacramento da penitência. Tratando-se de um pecador público, a confissão seria necessária também para reparar o escândalo. Se o matrimônio for celebrado durante a missa, os cônjuges e também os presentes podem receber a comunhão sobre as duas espécies. O cânon 1066, que trata da acertar e verificar, antes da celebração do matrimônio, deve constar que nada impede a sua válida e lícita celebração. Como é que então nós podemos entender este cânon? O matrimônio assume grande importância religiosa, civil e social, onde antes da sua celebração, por isso que se faz aquela entrevista com o pároco, com o vigário, né, a chamada habilitação matrimonial, é necessário verificar com muito cuidado que nada se oponha à sua liceidade e principalmente à sua validade. Uma celebração inválida traz consequências gravíssimas, talvez consequências irreparáveis. O princípio de caráter geral, formulado pelo cânon 1066, encontra determinação concreta no cânon seguinte, que prescreve uma investigação precisa sobre o estado livre dos contraentes. Então, este cânon seguinte que nós vamos verificar será o cânon 1067,
sobre as normas que a Conferência Episcopal deve estabelecer para o exame prévio dos cônjuges antes do matrimônio. A normativa é deixada à competência de cada conferência episcopal, que poderão adaptá-la oportunamente de acordo com as exigências particulares de cada território. Permanece, porém, obrigatório o exame dos esposos, mas o conteúdo e a modalidade são apresentados por cada conferência episcopal. Então, deve-se constar, né, antes do matrimônio, deve-se fazer esta avaliação necessária. Por isso que se existe a habilitação matrimonial e por isso que se fazem também as proclamas. Se alguém tem conhecimento de algum impedimento ou de alguma coisa que possa perturbar a válida celebração ou lícita celebração do sacramento do matrimônio, tem o dever moral de procurar o seu pároco e de colocá-lo a par da situação, ou a par do impedimento, ou a par de algo que possa perturbar a válida celebração do matrimônio. Isto sob pena de pecado grave. Ou seja, a pessoa que tem conhecimento de um impedimento e não comunica, mesmo sabendo que a pessoa vai contrair matrimônio e que ela está sob um impedimento ou tem algum problema que possa perturbar tanto a celebração como a vida matrimonial, ela tem esse dever moral gravíssimo de procurar o seu pároco, de colocá-lo a par da situação. O conteúdo essencial é, portanto, fixado pelo Código de Direito Canônico. Então, esta avaliação necessária que devem ser feitas, quais são os quesitos nos quais devem ser avaliados? Primeiramente, a ausência de impedimentos, né, se não existe nenhum daqueles 12 impedimentos, a partir do cano 1083. Se o consentimento é livre, né, se o consentimento dos contraentes está sendo livre e válido, de acordo a partir do cano 1095, e se os contraentes têm um suficiente conhecimento da doutrina cristã em geral e da doutrina matrimonial em particular. Ou seja, qual é o conhecimento que os cônjuges precisam ter? Ou seja, qual é o significado e fins do matrimônio? Né? Qual é o significado? O que é o matrimônio? O que significa o matrimônio? Quais são os fins do matrimônio? Né? Bem dos cônjuges, geração e educação da prole. Quais são as propriedades essenciais do matrimônio? Unidade e indissolubilidade. Os deveres recíprocos dos cônjuges, né? Um para com o outro, ou seja, esta capacidade de autodoar-se e autorreceber, e para com os filhos. E além, é claro, dos valores do matrimônio como sacramento. Né? Além de saber o que significa o matrimônio, ter este conhecimento também dos valores do sacramento do matrimônio que nós encontramos, por exemplo, no cano 1063. Então, vejam que aqui é necessário, né, que se verifique antes do matrimônio se não existe algum impedimento dirimente, né, se os contraentes estão prestando um consentimento livre e válido, e se eles têm um suficiente conhecimento da doutrina, lá, de acordo com o cano 1063, né, que não ignorem, né, estes elementos da doutrina cristã: significado, fins do matrimônio, propriedades essenciais, deveres recíprocos dos cônjuges e para com os filhos, e valores do sacramento do matrimônio. Então, por aqui terminamos e encerramos esta nossa aula. E o próximo cano, então, veremos o que é necessário para as publicações matrimoniais.